Olá pessoal, tudo certo? Vamos então aqui para a segunda parte do capítulo 2 para completar o estudo. Vocês vão ver aqui que o meu estudo já está praticamente feito, inclusive a apresentação, só que eu gravei tudo e esqueci de gravar a tela. Então, né, vamos refazer isso aqui, tentar ser breve. Vamos ler o texto inteiro em grego e depois nós fazemos a tradução parte por parte, né? Aronun ten eklisin apo panton ton ukefhemin kai metates epita para fusin ton efhemin. Ten orexin de pantelos epito parontos anele. Antegar oregei ton ukefhemin tinos. Atiukein ananke ton te efhemin. Hosson oregestai kalonan uden udepo soi paresti. Monoidetoi horman kai horman kro, kufos mentoi kai met hupexairesios kai aneimenos. Então, só para recapitular, né? A gente estava estudando na primeira parte desse capítulo que eh, ele trata aqui do desejo, né? E do que se evita, do- da capacidade de evitar as coisas, né? De afastar de si. Ou se afastar de também, né? E ele termina dizendo que, essencialmente, se tu tentares evitar as coisas que são, por essência, inevitáveis, ou seja, coisas que não estão sob nosso controle, tu vai ser infeliz. Então, Aaron é imperativo, né? Airo, de remover. Então, remova, portanto. Teneclicin, nós já tínhamos visto. Éclisis, aqui é acusativo. A repulsa. Apopanton, panton, aqui é genitivo plural, né? De todas as coisas, né? A gente teria que completar, porque a ideia é neutro. Apopanton, ton, as coisas que, ukefhemin, que não estão sob nosso controle. Ou seja, portanto, remova a repulsa de todas as coisas que não estão sob nosso controle, cai e metates, né? Metates de metatitemi, que é tirar, transferir. Metatitemi e transfira epi. Ó, veja como tem até um paralelo aqui, apó entre as preposições, né? Apó é de, né? Quando a gente estuda preposições, tem até um- uma imagem para estudar preposições em grego que é bem interessante, que é um cara e um leão, e aí ele explica todas as preposições a partir da imagem da relação com o cara com esse leão. Então, mas também dá para pensar até em círculos, né? Uma forma de explicar preposições também pode ser em círculos, né? Então, nesse caso aqui, o após seria tirar de, e o epi seria colocar sobre, né? Só ver se eu estou gravando a tela, tô. Então, remova, portanto, a repulsa de todas as coisas que não estão sob nosso poder, nosso controle, e transfira epi sobre, as coisas, sobre as coisas, para fiusin, contrárias à natureza, nós já vimos isso antes. Para é o oposto de kata, nesse sentido. Kata seria conforme, e para seria contrária. Fiusin, né? Fiusis, né? Que seria natureza aqui no dativo. Então, conforme, contrária à natureza. Tonefhemin, das coisas que estão sob nosso controle. Então, a ideia é que transfira sobre as coisas que, contrárias à nossa natureza, estão sob nosso controle. Essa é a ideia, né? Tenorexin, de pantelos sepito parontos anele. Então, novamente um imperativo, né? Anele, de anaireo, ou seja, elimine, suspenda. Anele ten orexin. Ten orexin aqui é o acusativo, então, né, ele é um objeto de um verbo. Orexis é desejo, então, o desejo de pantelos. Pantos, a gente acabou de ver, né? Panton é todos, então esse raiz pant significa todo, tudo, né? Por exemplo,
pan Sofia, né? Pan, todo, sabedoria. Sofia, né? Então, a sabedoria do todo, né? Pode ser esse um exemplo. Então, o desejo, pantelos, aqui um advérbio, ou seja, completamente. Epi, sobre, novamente, né? Sobre. Epito paronto, só que aqui é uma expressão mais idiomática, né? Tem expressões aqui que a gente não pode traduzir literalmente, e isso aí vai da nossa experiência com o texto, de identificar o que que é mais idiomático, o que que é para ser traduzido de forma literal. Então, epito parontos significa por hora, né? Sobre o presente, sobre o que está presente. Anele, ou seja, suspenda. Então, é uma frase bem simples aqui, né? Por hora, suspenda ou elimine o desejo completamente. Antegar reggaeton uk efhemintinos. Então, caso, né? Aqui o an introduz uma oração, tem que o verbo estar no subjuntivo, mas aqui a ideia é meio condicional, né? Então, caso desejes an oregei tinos algo tonuk efhemin, que não está sob nosso controle, daquelas coisas que não estão sob nosso controle, atukein ananke. Ananke significa necessidade, certo? Aqui é no sentido de é necessário que, né? E aqui dá pra gente fazer só uma breve interpolação, né? O que que é necessário? O que que é necessidade? Necessário é aquilo que não pode ser de outra forma. Simplesmente isso, né? Então, quando se usa é necessário que, a ideia por trás disso é não vai acontecer de outra forma. Vai ser assim. Então, é necessário que atuken. A gente já tinha visto atukes, né? Atuken é ser desafortunado, ou seja, é necessário, vai acontecer, tu serás desafortunado. Aqui esse tono ficou aqui, mas eu vou colocar aqui, né? Tonte efhemin, e aí ele vai tratar de outras, né? Ele já vai colocar o outro lado da moeda. Vou botar aqui atrás só para visualmente ficar dentro do nosso forma mais visual de estudar, né? Então, te tone efhemin e, né? Te efhemin, daquelas coisas que estão sob nosso controle. Hoson oregestai kalonan. Hoson, hossos é do tipo que. Oregestai aqui a gente tem o infinitivo, né? Mas a gente já viu esse verbo trocentas vezes, que é desejar. Do tipo que desejar. Kalon an. O que que é kalon? Kalos é belo, né? Ah, do tipo que desejar. Kalon, belo, né? Mas aqui é belo, seja belo, né? O que que ele está querendo dizer aqui? Daquelas coisas que estão sob nosso controle, daquelas coisas que desejar em si mesmo é belo, o den, o depo, o de, né? A gente sabe que essa raiz, ela quer dizer nada ou nem, mas aqui o den, esse neutro é nada. O depo é uma forma adverbial, né? É um advérbio que diz de forma alguma, né? Soi a ti paresti. Ou seja, nada de forma alguma para ti está presente. Monoidetoi, outra forma idiomática, né? Uma expressão mais idiomática, que eu gosto muito da forma, tradução inglesa dessa locução aqui, né? Shortly, né? Monoidetoi, ou seja, resumidamente apenas, né? Horman kai aforman kro, outro imperativo, que significa use, kraomai, que significa empregue, né? Então, apenas empregue, apenas use orman, que é sair do repouso e ir para o movimento, ou seja, impulso, né? Kai aforman, que é justamente o contrário, é sair do movimento e entrar no repouso, ou seja, refrear. Então, apenas use o impulso e o refreamento. E aqui ele dá a qualificação disso.
todos os advérbios, ou seja, kufos mentos, mentoi, ou seja, com leveza, sem excesso, sem peso. Met hypxaireseos, aqui é com, né? Com reserva e, né, sem o constrangimento. Então, essa aqui ficou um pouco mais objetiva, eu já tinha feito toda a parte da tradução, que é o que toma um pouco de tempo. Tradução no sentido, né, tradução literal que eu faço. Eu fiz esse modelo agora no capítulo 2, e eu acho que eu vou adotar isso para os próximos, que é pegar, separar frase por frase e fazer justamente abaixo para dar essa facilidade visual do texto, né? Então, espero que todos tenham gostado. Vamos ler, né, inteiramente e pensar no sentido do texto, né? Remova, então, a repulsa de tudo aquilo que não está sob nosso controle e transfere para aquelas coisas que, contrárias à natureza, estão sob nosso controle. Então, aqui o que ele está dizendo? Não tenta, não é nem, não faz nem sentido ter repulsa por aquilo que não está sob nosso controle. Se cair um meteoro aqui na minha casa e eu ficar raivoso ou ficar repulsivo em relação a isso, não vai fazer diferença. Eu não tenho controle sobre isso. Por outro lado, eu tenho que ter repulsa sobre aquilo que eu posso controlar. Se eu tive uma reação muito exagerada, muito desmesurada em relação a alguma coisa, ou seja, se o meu impulso foi desmesurado e eu não controlei, aí sim eu tenho que ter repulsa, porque isso está sob meu controle. A forma como eu reajo está sob meu controle. O desejo completamente por hora, elimine. É o que ele está dizendo, né? Suspende o desejo. Não queira nada por hora. Por quê? Se desejares, ou caso deseje alguma coisa das coisas que não estão sob nosso controle, necessariamente, ou seja, é necessário que tu sejas desafortunado. Aqui a ideia é, né, tu serás desafortunado. Eu só botei de uma forma literal. E daquelas coisas, né, que se tu desejar, aquelas coisas que estão em nosso controle, daquelas que do tipo que por si só desejar elas já é bom, já é belo, nenhuma delas de forma alguma vai estar presente a ti. Portanto, aqui, por hora, que é como ele está dizendo, apenas a gente tem que empregar a iniciativa ou refreamento, ou seja, o nosso impulso e o nosso controle, com leveza, com reserva e sem constrangimento. Então, pessoal, espero que tenham gostado aqui para fechar esse capítulo 2. É bem interessante esse trecho, o nosso estudo com tradução, tradução literal para o estudo, né? E se quiser comentar, se quiser deixar, né, uma interação, coloca aí o que tu entendestes, né, desse trecho, o que ficou obscuro, o que não deu para entender, e se tá gostando desse formato, né, da tradução do texto original, que dá um pouco de trabalho, dá um pouco, como é um estudo que eu faço, eu vou fazer de qualquer forma, eu só estou compartilhando aqui. Então, espero que tenham gostado, e vamos, né, para o próximo capítulo, capítulo 3, e até a próxima.